Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Pessoal, então na aula passada a gente trabalhou com objeto de conhecimento de função. Então hoje a gente continua o nosso trabalho com função, mas especificamente nós vamos falar sobre gráfico da função, tranquilo? Então, acompanha comigo que eu vou trabalhar primeiro com vocês com a parte mais teórica, relembrando o que é o gráfico de uma função e depois a gente vai detalhar mais como construir esse gráfico e quais são os tipos de gráficos de função que nós temos. Tranquilo? Então, acompanha comigo na tela. O gráfico, então, pessoal, de uma função sempre será a união dos pontos que representam no plano cartesiano todos os pares ordenados x e y pertencentes à função, de forma que x é um elemento do domínio e y igual a f de x é a imagem de x. Ou seja, o que ele está falando para nós, né? Ele está falando que para a gente desenhar o gráfico de uma função, nós vamos precisar de coordenadas, ou seja, nós vamos precisar de pontos marcados no nosso plano cartesiano. Esses pontos, então, serão determinados por duas variáveis. A minha variável x, que está no nosso domínio, e a nossa variável y, que é a nossa famosa f de x, que será a imagem da nossa função. Então, somente por meio desses pontos que a gente consegue desenhar o gráfico de uma função, beleza? É isso em linhas gerais. Vamos, então, continuar entendendo o que é esse gráfico da função. Bora lá! Associando-se ao par o ponto P, como representado no plano cartesiano a seguir, nós dizemos então que esse ponto P, que faz parte, né, dessa nossa função, ele terá então as coordenadas x e y, onde a coordenada x sempre é a primeira, tá, gente? E a coordenada y sempre é a segunda coordenada para você determinar então a coordenada cartesiana deste ponto. Vejam então que eu vou ter um valor para o x, aonde está no nosso eixo x, que é o eixo das abscissas, e nós vamos ter uma coordenada y, que vai estar no nosso eixo y, que é o eixo das ordenadas, onde a origem desse nosso plano cartesiano será o 0, 0. E aí vocês têm que lembrar, aqui do lado direito do x nós teremos números positivos, do lado esquerdo do x nós teremos números negativos. Na parte de cima do eixo y, nós teremos números positivos e na parte de baixo, nós teremos números negativos. E com isso, então, a gente consegue encontrar as coordenadas desses pontos que pertencem à minha função. Tranquilo? Então, vamos continuar acompanhando comigo. P, então, pessoal, esse ponto P, ele é o ponto de coordenadas x e y. O eixo x, assim como eu falei para vocês durante a minha explicação, ele é chamado de eixo das abscissas. O eixo y, ele é chamado de eixo das ordenadas. O número x, então, ele é chamado de abscissa de P. O número y, então, ele é chamado de ordenada de P. A origem do nosso sistema, assim como eu falei para vocês, é o nosso ponto 0, 0. Pessoal, então aqui são lembretes para vocês entenderem, então, como é que a gente vai construir o gráfico de uma função. A gente consegue construir o gráfico dessa nossa função por meio do sistema de coordenadas, que é nada mais, nada menos do que os nossos eixos das abscissas, que é o eixo x, está sempre na horizontal, e o nosso eixo y, que é o eixo das ordenadas, que sempre está na vertical. Então, ao tocar um com o outro, a gente forma, então, o nosso ponto 0, 0, que vai ser a origem desse nosso sistema. Para a gente marcar qualquer ponto nesse plano cartesiano, para desenhar o gráfico dessa nossa função, nós precisamos, então, saber as suas duas coordenadas, coordenada x e coordenada y, que podem ser coordenadas positivas ou negativas. Lembrando da ordem que eu coloquei para vocês. Do lado direito nós temos x positivo, do lado esquerdo nós temos x negativo. Para cima no eixo y nós temos números positivos, para baixo no eixo y nós temos números negativos. Beleza? Lembrou?
Então, vamos continuar comigo. Como exemplo, então, vamos marcar os pontos A, 1 e 1, B, menos 2 e 1, C, menos 1 e menos 1,5 e D, 2,5 e menos 1,9, tá? E eu marquei esses pontos aqui para vocês, mas a maneira mais correta de você conseguir marcar esses pontos é utilizando aqueles papéis quadriculados, tá? Ou milimetrados. Eu vou trazer essas retas aqui para vocês, só para vocês entenderem junto comigo, beleza? Então, para marcar o ponto A, que é 1 e 1, eu encontrei o 1 para o X, o 1 para o Y, então o ponto A será exatamente o ponto de encontro entre esse 1 e 1. O nosso ponto B, então, eu vou encontrar suas coordenadas. É menos 2 para o X, tá aqui o menos 2, e 1 para o Y. Então, levando o menos 2 ao 1 do Y, eu tenho o ponto B. O ponto C, então, que é menos 1 e menos 1,5, você vai marcar o menos 1 no X e o menos 1,5, que vai ficar na metade do menos 1 com menos 2. Então, você vai ter ponto C. E o ponto D, que é 2,5 para o X, ou seja, depois do 2,5, entre 2 e 3, e o menos 1,9, que está bem próximo do menos 2, mas não é 1,2. Então, esse é o nosso ponto D. E é assim que a gente marca qualquer ponto no plano cartesiano, pessoal. Nós vamos precisar, então, encontrar a coordenada X, a coordenada Y e marcar exatamente o ponto de encontro entre essas coordenadas, beleza? É isso, simples assim, tranquilo? Então, vamos continuar comigo. Você deve, então, ter percebido que os pontos que marcamos, eles possuem um comportamento que é determinado por suas coordenadas. Se um ponto tem, por exemplo, abscissa negativa, ou seja, o x é negativo, e ordenada positiva, esse ponto, então, pertence ao segundo quadrante. As figuras a seguir, então, mostram o comportamento dos pontos em cada quadrante. Então, pessoal, os quadrantes, eles são determinados pelas nossas variáveis, pelas nossas coordenadas, tá? Então, se determinada coordenada é negativa ou positiva, é que vai determinar a localização dela no nosso plano cartesiano. E aí eu vou lembrar junto com vocês, então, quando é que vai estar no primeiro, quando é que vai estar no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante do nosso plano cartesiano. Como assim? Por que você está falando de quadrante, né? Pensa comigo, se eu tenho o eixo X e o eixo Y se cruzando, ao colocar um cruzando o outro, você vai perceber que eu vou ter uma divisão em 4 partes, que são 4 quadrados. É por isso que a gente fala quadrante, beleza? Somente por esse motivo. Então, vamos analisar aí comigo as imagens. Bora lá. Então, eu tenho, por exemplo, esse ponto 1 e 1 aqui, ele está no nosso primeiro quadrante, que é essa primeira parte, aonde o meu x ele é positivo e o meu y também é positivo. Então, é isso, pessoal. O seu ponto vai estar no primeiro quadrante, quando tanto a sua coordenada x quanto a sua coordenada y, elas forem positivas. Então, quando você vê um ponto, né, com x e y positivos, ele está contido no primeiro quadrante do nosso plano cartesiano. Fechou? Então, vamos analisar mais. Agora, vamos pensar no segundo quadrante. Bora lá. Quando a gente pensa aí no segundo quadrante, por exemplo, esse ponto aí, menos 2 e 1, vocês vão ver, então, que a nossa coordenada x agora ela é negativa e a nossa coordenada y é positiva. Então, pessoal, o seu ponto estará no segundo quadrante quando? Ele estará no segundo quadrante quando a minha coordenada x agora for negativa e a minha coordenada y estiver positiva. Quando você vê esse caso desse ponto, você já vai bater o olho de cara e falar, ele pertence ao segundo quadrante. Ah, professora, eu não consigo guardar isso na minha memória. Não tem problema. Desenhe o plano cartesiano, marca o seu ponto e vê em qual quadrante que ele está. A gente vai contar, então, nessa ordem, né? Vejam, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, tá? Vou mostrar agora o terceiro e o quarto para vocês entenderem, então, essa nossa ordem. Bora lá.
Terceiro quadrante, então, é esse quadrante laranja. Vejam, então, que o ponto -1 e -1,5, ele faz parte desse nosso terceiro quadrante, onde nós temos, então, coordenadas x e y negativas. Então, esse é um quadrante até bem simples da gente memorizar, né? Quando a sua coordenada x e y forem negativas, aquele ponto, então, ele vai fazer parte do seu terceiro quadrante. Simples assim, ok? Então, vamos continuar. Vamos analisar agora o quarto quadrante comigo. Bora lá. O quarto quadrante, que é esse quadrante rosa aí para a gente poder finalizar, vocês vão ver então o ponto 2,5 e -1,9. Nesse caso, então, pessoal, eu vou ter coordenada x positiva, mas a coordenada y, ela vai ser negativa. E aí a gente fecha os quatro quadrantes. Primeiro quadrante, positivo com positivo. Segundo quadrante, então, eu tenho negativo com positivo. Terceiro quadrante, eu tenho negativo com negativo. E quarto e último quadrante, eu tenho positivo com negativo. Beleza? Se você não conseguir memorizar, o que eu faço, professora, para identificar se aquele ponto está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante? Se você não consegue analisar, então, os sinais, basta, então, você desenhar o seu plano cartesiano, colocar o seu ponto determinado, colocando aí junto coordenada x, coordenada y. Identifique, então, batendo o olho em qual quadrante que ele está. Lembrando dessa ordem, tá, gente? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Exatamente nesse ciclo aí que eu coloquei para vocês na imagem, tá? Então, começa aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, beleza? Essa é a ordem, então, que você tem que seguir para identificar aonde que estão os quadrantes do nosso plano cartesiano. Fechou? Espero que vocês tenham entendido, então. Por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!